Fala, nação corintiana, tudo bem com vocês? Corintianeiro aqui para mais um vídeo, tá? Com muitas informações do Corinthians. Neste vídeo aqui, vamos falar sim sobre a derrota de ontem, vergonhosa da equipe do Corinthians. Nesse mesmo vídeo vamos falar que São Paulo cogita sim negociar Alisson. As negociações estão todo vapor e Alisson é realidade em ser jogador do Corinthians, tá? Ainda hoje eu te conto lá no Corintianeiro 2.0 toda a verdade entre Corinthians e Everton. Cebolinha pode dar negócio, Talisca realmente desistiu, não vem mais para jogar no Corinthians. E Rodrigo Galo, Corinthians toma decisão sobre negociação com o jogador diante do Grêmio. Vamos falar sobre valores, vamos falar tudo, o vídeo está bombando lá, tá? Aqui vamos falar sobre o Alisson e a partida vergonhosa que o Corinthians jogou ontem, tá? Peço humildemente para você deixar o seu like, se inscrever no nosso canal para falar de Corinthians, mas antes eu quero aqui dar o meu agradecimento total a vocês, tá? Fiz aqui um questionamento sobre a minha forma de passar a informação, se vocês queriam que demorasse mais, pedi uma opinião de vocês, e a maioria foi para continuar do meu jeito, tá? Só que eu deixei de agradecer, eu ainda não agradeci vocês, foram muitos comentários, cara, continua do jeito que você tá, parabéns, o jeito que você tá fazendo tá ótimo. Então eu quero agradecer do fundo do meu coração a todos vocês, porque por essa energia positiva que vocês sempre passam aqui no canal, tá? Muito obrigado pelo feedback que vocês deram. Vocês são de extrema importância para mim, tá, fiel? De extrema importância para esse canal. O que me motiva todo dia que tá gravando vídeo são vocês, é responder o comentário de vocês, aquela energia, aquela vibe positiva que a gente tem aqui acompanhando o nosso Corinthians. Querendo ou não, a gente cria um carinho, fiel. A gente cria um carinho, porque a gente tá há quantos anos aqui que estamos aqui falando de Corinthians, nós todos juntos? E nem começamos as lives, tá? A gente tá aqui falando de Corinthians anos após anos, então a gente cria essa identificação, a gente cria esse carinho, e eu sou muito feliz e muito grato por ter vocês aqui. Meu muito obrigado por tudo, tá? Espero que possamos continuar por muito mais anos aqui na plataforma falando de Timão, tá bom? Então chega de enrolação, fiel, vamos aqui falar do nosso Corinthians, tá? Porque o Corinthians ontem jogou um futebol, na minha opinião, eu tava assistindo o jogo aqui com o meu primo, tá? E quando o Corinthians tomou 1-0, eu falei, cara, tudo bem, podemos empatar, ou mesmo se não empatar, é início de estadual, é vida nova. O Corinthians já foi campeão paulista no ano passado, tá? Entra como o time a ser batido, foi campeão da Copa do Brasil, não pode ter essa pressão. Mas a partir do momento que você toma 3 gols do Red Bull Bragantino fora de casa, aí você já começa a identificar culpados, porque algo não tá certo. Algo está totalmente errado. E qual que é o culpado, fiel? A gente pode culpar o Hugo Souza? Será que o Hugo Souza foi o causador desses 3-0 que o Corinthians tomou lá em Bragança Paulista? Será que a gente pode culpar o Kaká? O Kaká é realmente o culpado que jogou improvisado na lateral por tomar esses 3 gols? Será que o Hugo lateral foi o culpado para o Corinthians tomar esses 3 gols? Será que foi o ataque que não funcionou? Será que foi esse meia reserva de Bahia, Charles e Dieguinho que foi o culpado, que não deu sustentabilidade no meio campo? Qual que foi o causador da derrota do Corinthians? Eu tenho um para falar para vocês, Dorival Júnior, tá? Não é porque eu defendo o Dorival Júnior, não é porque eu fui um dos únicos aqui que falei que o Dorival Júnior não deveria cair do Corinthians, que ele sabe o que está fazendo, que ele é um ótimo treinador, que ele é inteligente. Eu fui o único que falei quando a maioria queria que o Dorival Júnior saísse do Corinthians. Eu fui o único que disse que o Dorival deveria permanecer e se consagrou campeão da Copa do Brasil. Só que eu não vou ficar aqui pagando, não vou ficar aqui defendendo o treinador o ano inteiro quando ele cometer erros. Quando cometer erros, eu vou mencionar, porque vocês merecem aqui a verdade, não é verdade? E o que aconteceu? Ele errou totalmente. Ele foi completamente equivocado em escalar 10 jogadores reserva. O nosso único titular ontem foi o Hugo Souza. Se você quer mesclar, você tem que mesclar. Você é obrigado a mesclar. Você é obrigado a descansar jogadores para você não sofrer lesões que pode tirar o cara o ano inteiro do Corinthians. Você pode perder, já pensou se você perde aí um Breno Bidon o ano inteiro, se você perde aí um Yuri o ano inteiro, se você perde um Matheus Bidu o ano inteiro, você vai ter que ir lá contratar um jogador às pressas. O Corinthians não pode perder jogadores. Então como vai ser o jogo a cada 2 dias e meio praticamente, você tem que poupar. Não estamos aqui questionando o Dorival Júnior de poupar jogadores, estamos questionando ele poupar 10 de uma vez. Estamos questionando aqui de você queimar o Gabriel Paulista numa estreia, porque você pôs o cara para jogar do lado do Kaká e do lado do Hugo, e com um garoto da base que ainda tá pegando experiência, que é o João Pedro Tchoca. Você jogou uma bomba no Gabriel Paulista, falou assim que
Toma, vai lá jogar bola. Você queima a estreia do cara. Um cara que é um bom zagueiro, que eu já ouvi gente falar que, nossa, esse Gabriel Paulista é horrível. Não é, filho. O Gabriel Paulista é um ótimo zagueiro. Só que o Kaká e o Hugo, o Kaká já é ruim na zaga. Improvisados na lateral, deixa a desejar. O Hugo, cara, que partida cara, eu ainda acho que a partida do Hugo foi pior que a do Kaká. Ele perde a bola no ataque, ele gera o contra-ataque pro segundo gol do Bragantino, ele tem a possibilidade de segurar a camisa do cara e fazer a falta e matar a jogada, e ele deixa o cara correr até o ataque para fazer o passe, e o Kaká não deu o bote no cara, ficou olhando e fez o gol. Desculpa, eu não vi falha do Hugo Souza naquele gol, tá? A bola vai pro alto, ela bate no travessão e entra. Eu não vi falha, tá? Inclusive a gente já vai falar sobre o Hugo Souza aqui, tá? Só pra gente não pular etapas. Então, é um time que estava perdendo todas as bolas no meio campo com Charles, Bahia e Dieguinho. Você tem dois moleques da base. Você tem dois moleques ali que não tem 23 anos. E você tem o Charles, cara, que também não corresponde. Eu não sei quando o Charles corresponde, quando ele tá jogando com todo o time titular para ajudar ele. Então você perdeu ali o meio campo já pro Bragantino. O Bragantino dominou, tanto é que o John acabou com a partida. O cara destruiu o Corinthians, tá? Então o meio-campo já estava aí, perdendo todas as bolas no meio-campo. Aí quando você perde todas as bolas no meio-campo, o que te sobra para dar sustentabilidade? Cara, se a gente perder o meio-campo, a nossa linha de 4 tem que sobressair lá atrás. É os dois laterais e os dois zagueiros. Aí a gente tem Kaká e Hugo para sobressair, João Pedro Choca e jogando o Gabriel Paulista numa bomba. Não vai sobressair. Então você perdeu o meio-campo, perdeu o lateral e perdeu o zaga. E tomou 3, e poderia ter sido 6. E não é força de expressão, não. Poderia ter sido 6. Teve uma bola pro Sacha dominar que veio pingando para ele. Ele errou. Eu não sei o que aconteceu. A bola passou do lado dele. Se ele domina a bola, ele faz o gol. Era para ter sido 6. Fora os ameaços. Então, isso não pode acontecer. Cara, coloca o André Ramalho e o Gabriel Paulista. Ou coloca o Gustavo Henrique e o Gabriel Paulista. Segundo tempo, você coloca o Choca. Você já elimina um tempo, o cara vai descansar um tempo aí, mais 2 dias para frente. Não precisa ser tão radical assim. Coloca o Matheus Bidu no primeiro tempo, depois você coloca o Hugo no segundo, o Hugo no segundo tempo, dependendo como estiver a partida. O Mateuzinho você faz a mesma coisa, você não pode privar, você não pode deixar toda a sua linha de 4, né, os dois laterais e os dois zagueiros, reservas. Você tem que mesclar titular e reserva. Coloca o Mateuzinho no primeiro tempo, coloca lá o Kaká, se você quiser, improvisado no segundo, dependendo da partida, como é que tiver. Você não pode colocar 3 meio-campistas totalmente reserva, com 2 moleques da base, que está crescendo no futebol. Agora você queima os moleques. Você queima os moleques tomando de 3. Você queima os jogadores. E o Dieguinho, cara, vou falar uma coisa pra você. Que moleque que tem personalidade, um moleque que vai pra sempre, que tenta o drible, bom de bola, fez quase um golaço, tá? Não podemos deixar o Dieguinho de lado. Ele tem muito talento e esse moleque, vou falar um negócio pra vocês, vai dar bom, tá? Vai dar muito melhor que o Breno Bidon, Dieguinho. Escuta o que eu tô falando pra vocês. E o ataque, com todo o respeito do mundo do Guinegão, já foi a segunda partida do Guinegão que ele deixa a desejar, mas não é uma partida que deixa a desejar um pouquinho, deixa a desejar muito, tá? E eu não estou falando isso para queimar o moleque, porque ele é bom de bola. Ele ainda vai dar muita alegria pro Corinthians, tá? Só que a ansiedade dele por estar fazendo partidas maus atrapalha, porque o Dorival tá jogando responsabilidade. Você vai jogar fora, primeira partida do ano fora de casa, você já coloca 10 reservas, chega pro Guinegão com um time totalmente reserva, um time que não tem criação no meio campo, porque não entregou essa criação. Porque um time de futebol começa da zaga, tá, filho? Começa de uma zaga consistente. Aí você desmantela todo o time, não tem criação, as bolas não chegam no atacante. Aí ele me mete o Pedro Raul para jogar de ponta num 4-4-2-2 falho, tá? Pedro Raul não é ponta. Outro jogador que ele queimou, o Pedro Raul. Você pode estar falando para mim aqui agora, corintianeiro. Pelo amor de Deus, cara. Que Pedro Raul, caralho. Esse cara é ruim pra caramba. Mas ele tá numa posição que não é aquilo que é a sua principal característica. Qual que é a principal característica do Pedro Raul? Centralizado no meio da área, tá? Com isso, com os laterais cruzando bola, fazendo o arco lá para ele, que ele é muito bom na bola aérea, ou dando passe a nível de finalização para ele fazer o gol. É aquele centroavante antigo, aquele centroavante que fica parado dentro da área. É a sua principal característica. Foi assim que ele fez um bom ano no Ceará. Não o Pedro Raul na ponta, ele não tem velocidade, ele não tem um fator drible a seu favor. Então você
além de desmantelar o time, você ainda escala em posição errada. O Guinegão não jogou absolutamente nada, muito por conta também do meio não trazer sustentabilidade, de uma zaga frágil, dos laterais totalmente frágil, tá? E eu, na minha opinião, e isso vai queimando a molecada, porque o torcedor vai vendo e fala, cara, cadê os resultados, cadê os gols que ele estava fazendo? Isso vai queimando o jogador, tá? E foi um erro totalmente, na minha opinião, individual, tá? Foi totalmente do Dorival Júnior, por mais que eu goste do Dorival, e por mais que o Dorival vai dar alegria para nós este ano, guarda o que eu estou falando, ontem ele cometeu um erro gravíssimo. Só que tem mal que vem para bem, tá? Não fiquem aqui totalmente desanimados, tá, fiel? Tem mal que vem para bem, porque isso que aconteceu com o Dorival Júnior serviu para ele ver que ele não pode colocar um time 10 reservas. Ele tem que mesclar titulares com reservas, tá? Faz uma mescla aqui, outra ali. Ah, tudo bem, a gente vai estar 100% contra o São Paulo e vamos enfiar lá uma sapatada no São Paulo de 3 a 4 gols jogando dentro de casa? Vamos sim. Nós não perdemos pro São Paulo, fiel. Nós não perdemos pro São Paulo. Vamos estar completinho, tá? Podendo aí ter até Memphis Depay na partida. Não perdemos pro São Paulo dentro de casa na Neoquímica Arena nesse clássico. A gente vai estar completaço. Mas o que o Dorival cometeu é um erro. Em circunstância nenhuma você pode tomar 3 a 0 do Red Bull Bragantino ou de qualquer outro time jogando fora de casa, tá? De time nenhum. Então isso é vergonha. Tanto é que no Corinthians, por que está esse título aí? Aqui é diferente. Vamos ver se alguém adivinha. Pelo simples fato, a torcida do Corinthians que estava lá no estádio poderia ficar omissa, ficar quieta. Ah, a gente vai cobrar aqui, a gente ganhou um Paulista, ganhamos aí uma Copa do Brasil, é o segundo jogo apenas de um campeonato estadual. Não, os caras, não vamos criticar não, os caras aí merecem aí um chão. Merece o caramba. A torcida do Corinthians, ela é muito exigente, tem que ser mesmo, porque isso não pode acontecer. Começaram a gritar lá no estádio, domingo é guerra. Guerra no bom sentido, tá, fiel? Futebolístico, nada de violência. Domingo é guerra, irmão. Domingo é guerra. Pelo fato do que eles apresentaram dentro de campo. Já é uma cobrança. No Corinthians não tem vida fácil. O que aconteceu de título foi o ano passado. Vida nova, campeonato novo, tá? O que aconteceu já ficou para trás, esquece. Agora domingo é guerra, já começa uma pressão desnecessária. Se o Corinthians entra com seu sistema defensivo mesclado, com seu meio campo mesclado, com seu ataque mesclado, eu tenho certeza que não teria sido esse placar desfavorável que foi. Poderíamos conseguir um empate, até mesmo uma vitória. Tanto é que quando entra André Carrillo e Breno Bidon, com um toque na bola, o Breno Bidon já coloca, se eu não me engano, foi o Guinegão na cara do gol. Tá? É que ele não conseguiu o domínio, senão ele ia sair na cara do gol. O André Carrillo trouxe outra qualidade técnica para o meio campo, com inversões de bola com o Matheus Bidu. O primeiro cruzamento do Matheus Bidu, a primeira vez que ele avançou pro ataque, ele colocou o Yuri Alberto na cara do gol, que finalizou muito bem, méritos do goleiro do Red Bull Bragantino. Com um ataque, o Corinthians já quase fez um gol. Então, o Red Bull Bragantino é um time frágil, não é um time forte, não é um time que vai chegar, não é um time que vai ser campeão. Pode chegar entre os 8, mas não vai ser campeão. Então, os caras ali, poucos que entraram, já fizeram a diferença. Imagina se ele começa desde o início ali com o time mesclado, o Corinthians seria outro time, na minha humilde opinião, e eu quero saber a opinião de vocês. Vamos passar pro Hugo Souza aqui, vou falar rapidinho, tá? Primeiramente, todo mundo que tá aqui, eu acho, vai me criticar na minha forma de enxergar a partida, mas eu acho, vou ser bem sincero para vocês, nenhum gol para mim foi culpa do Hugo Souza. Ah, cara, você não assistiu o jogo? Eu assisti o jogo do início ao fim, tá? Nenhum gol foi culpa do Hugo Souza. Primeira coisa, o cruzamento que o Sacha não relou na bola, ele próprio admitiu, e a bola foi pro gol. Se o Sacha tivesse tocado na bola, para vocês seria um falha do Hugo Souza? Porque o movimento que ele faz pro pé é a mesma direção que foi a bola no cruzamento, para bater na diagonal do goleiro, tá? E foi muito rápido. Ali a gente vê no replay, a gente está vendo em câmera lenta. A jogada foi muito rápida, em que o Sacha faz o corta-luz na frente do Gabriel Paulista e o Hugo Souza fica vendido e a bola vai muito no canto. Eu não vi falha do Hugo Souza. Talvez uma bola defensável, mas não uma falha grotesca do Hugo Souza. O segundo gol, cara, a bola bateu no travessão e entrou. Foi algo rápido. Méritos do John, boa finalização, erro do Kaká. Ah, tudo bem, se o Hugo Souza tivesse ficado em pé, ele poderia ter catado, mas é difícil. O goleiro, quando ameaça o chute, geralmente ele agacha, geralmente ele cai. Não vi uma falha grotesca. E o terceiro gol, muito menos. O cara dribla o Kaká lá dentro da área, faz o que quer com ele, faz o que de gato e sapato lá dentro da área
e toca numa distância bem curta ao Hugo Souza, onde o Hugo Souza tenta cair para defender, passa debaixo dele. Eu não vi 3 falhas do Hugo Souza, não. Não vi, tá? Pelo menos é a minha forma de enxergar futebol, e eu quero muito saber a sua opinião aqui sobre tudo que foi dito aqui, tá? Comentem, porque eu quero saber a sua opinião. E pra gente encerrar, o último lance que eu também acho que não foi falha do Yuri Alberto, aquela pancada que o Mateuzinho soltou e bateu no Yuri Alberto praticamente ele sem goleiro e a bola saiu, tá? Prestem atenção na expressão, a bola bateu no Yuri Alberto, o Yuri Alberto não finalizou. O Mateuzinho chutou tão forte, a intenção dele era chutar, pegar em alguém e entrar pro gol. Só que ele chutou tão forte que a bola bateu na canela do Yuri Alberto e saiu. O Yuri Alberto não finalizou, ele não fez movimento para fazer o gol. Foi muito forte, bateu nele e a bola saiu. Pelo menos é isso que eu penso. Quero saber a opinião de vocês. Comentem, porque a sua opinião é de grande valor para esse canal. E é grande mesmo, tá? Porque ontem eu respondi todos os comentários. Aqui eu faço a diferença sim, porque eu respondo todos os comentários de vocês. Eu não permito que você comente e fique aí a ver navios. Não permito que você comente e fique sem uma resposta, cara. Isso é muito feio. Eu gosto de responder e eu respondo pessoalmente, tá? Não são aqui comentários que não são aqui respostas programadas, são respostas que eu mesmo vou lá e respondo vocês, porque como eu disse aqui, vocês são muito importantes para este canal, tá? Por isso é importante eu reforçar a ideia de você deixar o like para nos ajudar e se inscrever no canal. Certo, fiel? Bora falar aqui sobre Alisson, porque todo mundo, quando esperava que a negociação ia melar quando o Corinthians nega o Ranieri e nega o José Martínez, e manda uma lista para o São Paulo com uma lista de 4 jogadores, tá? E nessa lista o nome do Alex Santana está lá. O São Paulo não descartou as negociações, onde deu um up, um ânimo aí no Corinthians para continuar as negociações com o Alisson. E detalhe, o Alisson continua sendo uma exigência de Dorival Júnior. O que isso significa, corintianeiro? Significa que mesmo se o São Paulo recusar, mesmo se ele não aceitar, porque não está descartado o Alex Santana no São Paulo, mesmo se o São Paulo descartar, falar assim, olha, não queremos nenhum jogador desta lista, o Corinthians vai envolver valores financeiros para tentar tirar o Alisson, e a possibilidade de acontecer é grande, porque segundo informações que chegam hoje para o corintianeiro, o Alisson vê o Corinthians com bons olhos. Afinal, quem não vê o Corinthians com bons olhos, né? Mas nessa negociação é diferente, porque ele é jogador de um rival. E detalhe, ele sabe que não vai ser utilizado por Crespo. O Crespo já colocou o Alisson em lista de possíveis negociações do São Paulo, porque não faz parte do planejamento dele para 2026, tá? Então, o jogador fala, cara, tem um time grande do Brasil me querendo, o maior da América, né? Nós, corintianos, pelo menos pensamos assim. A realidade é o maior da América, tá? Mas, é lógico que os rivais não vão pensar igual. Mas fala, cara, um time gigante do Brasil tá me querendo. Eu tenho chance de jogar lá. É o meu ex-treinador, um treinador que veio aqui, ganhou a Copa do Brasil, me utilizou como titular durante toda a Copa do Brasil. Gosto de trabalhar com ele, é amigo pessoal meu. Tá me chamando para trabalhar lá e eu não vou ser utilizado aqui, cara, me negocia com o Corinthians. É a primeira coisa que qualquer jogador faz. Existe um contrato a ser respeitado, mas o cara também não vai ser utilizado. Então o São Paulo não tem aí, vamos dizer, na minha opinião, o porquê dificultar a negociação com o Alisson. Tanto é que ele considera analisar essa lista que o Corinthians mandou, e se não der negócio com esse jogador, o Corinthians sim vai envolver aí uma proposta financeira para tentar tirar o Alisson de São Paulo, que aí eu acho que será, vamos dizer assim, um movimento fatal do Corinthians, um checkmate, porque na hora que fizer uma proposta financeira, eu acho que o São Paulo vai aceitar, e nem precisa ser uma proposta financeira alta, tá? Pode ser uma proposta financeira modesta, que eu acho que o São Paulo vai aceitar pelo fato que o jogador não será utilizado lá. Certo, fiel? Quero agradecer demais a sua presença aqui no canal do Corintianeiro. Já estou indo lá no Corintianeiro 2.0. Eu faço assim porque a segunda bandeira está ali, tá? Vocês não estão vendo, mas está ali. Essa daqui e a outra. Já estou indo lá gravar o Corintianeiro 2.0 para vocês, tá? Então vai lá, se você quiser saber sobre Cebolinha, sobre Rodrigo Garro, Grêmio, vai lá porque tem muita informação, tá bom? Muito obrigado por tudo e vai Corinthians!